Fala, Fiel, tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Semana de final, quinta-feira é o grande dia e a mídia declarando que o Corinthians é o maior de São Paulo. 50% de São Paulo é tudo Corinthians e os outros 50% fica dividido entre os outros times. E também declararam que o Corinthians é muito maior do que o Flamengo. O timão que, apesar de 6 anos sem levantar título, vem crescendo cada vez mais a sua torcida e perto de ultrapassar o Flamengo. Isso que é o verdadeiro time, isso que é a verdadeira torcida, tá ao lado do time no tempo bom e ruim. E também aqui palmeirense com medo, hein? Declarou seu respeito ao maior do Brasil e também vamos ver tudo que eles falaram aí da partida de Corinthians e Palmeiras. Então já se inscreva aí no canal porque tem sorteio de camisa, estamos batendo quase 20 mil inscritos e assim que bater os 20 mil, sorteio de camisa aqui no canal, 3 camisas, uma para cada ganhador, então já se inscreva, deixa o seu like já nesse vídeo se você acredita no título do Coringão e vamos pro vídeo. E o Facicante tá morrendo de medo do Corinthians, eu nunca vi uma semana tão tensa na vida do Felipe Facicani. Parabéns ao Ceará, campeão cearense. Parabéns ao Bahia, campeão baiano. Tá começando o nosso Opinião Placar. Bom dia a todos. Começando a Opinião Placar, aqui pela Placar TV, também nos nossos outros canais, todos, das nossas todas plataformas. E Felipe Facicani, essa semana, até quinta-feira, pelo menos, a gente vai ter de lidar com essa sua tensão. Mas eu tô muito tranquilo, eu não sei de onde você tá tirando isso. Não fale por mim, se você tá tenso com o jogo, o problema é seu. Palmeiras e Corinthians, decisão do Campeonato Paulista. Qual o problema? 1-0 pro Corinthians no Allianz Parque. As pessoas não tratam só como mais um jogo? Então só mais um jogo. Quem trata como mais um jogo? Muitos aí. Você trata como mais um jogo, Quesada? Pra mim, um derby desse tamanho? Eu acho que quem trata como mais um jogo tem que ser internado, tá preparando o terreno para ser só mais um jogo. Tipo, perdeu? Mas era só mais um jogo. Joguinho. Por exemplo, o técnico do Palmeiras acha isso. Mas se ganhar, ele vai fazer uma baita comemoração e vai colocar mais um título no currículo. Ou seja, papinho furado, né? Gostaram? E aí, você acha sobre... Também é mais um jogo? Simples? Não, claro que não. Lógico que não. É um derby, velho. Lógico. Imagina, resultou até filme a história desse derby. Até filme. Entendeu? E o Facicani trata quando ele como fala, é só um jogo, é mais um, não sei o que lá, ele tá preparando o terreno pra frustração. Porque ele sabe que vai perder. Eu cravo aqui que talvez seja, se não a maior, obviamente que não, mas uma das 3 maiores finais entre Palmeiras e Corinthians da história. Sabe por quê? Porque tem várias nuances envolvidas. Não, você tá exagerando. Não. Exagerando. Primeiro, o Corinthians está numa fila que talvez desde 54, 77 que ele nunca esteve, tá? Lógico, aquele período foi o maior. Mas há necessidade de você lembrar isso? Não, então, só para colocar como é que essa final é importante, tá? De 77 para frente, talvez o Corinthians não tenha tido uma fila tão grande em termos de títulos. Talvez ou não teve? Talvez é impreciso. Não, porque dá pra gente colocar de 83 para frente de 88, mas enfim, é só para você ter uma ideia de que é uma das maiores, se não a maior fila do Corinthians nesse período de 77 para frente. O Corinthians tá na fila, é isso que você falou? O Corinthians tá na fila, o Corinthians está desde 2019 sem ganhar, tá na fila, né? Tá na fila, isso é um fato. Tá na fila. Segundo, o Palmeiras pode conquistar pela primeira vez na história do Campeonato Paulista um único tetracampeonato. E na casa do Corinthians, não é que ele ganharia em casa, na casa do Corinthians. Já tá animando, tá animando. Ou seja, já tá animando. Não é mais somente só o paulistano, que nem existe mais como time profissional, foi campeão 4 vezes consecutivas e numa era que não tinha nem Federação Paulista, era a Associação Paulista de Futebol, uma coisa completamente diferente. Então, você tem um fato histórico para acontecer, pela primeira vez um tetracampeão paulista em sequência, aquele tetra bonito, né, 3, 4, 6, enfileirado, e uma fila que pode acabar de um time tão glorioso, tão gigante como o Corinthians, que não pode ficar 6 anos na fila. Então, se a gente colocar tudo que pode acontecer para Palmeiras ou para Corinthians, é uma das maiores finais, sem dúvida alguma, sem contar que seria uma remontada do Palmeiras em cima do Corinthians, que ele precisa virar o jogo. Quem não te conhece que te compra, chamando o Corinthians de glorioso. O Corinthians não pode ficar... Não, pera um pouquinho. Uma coisa, ele tá adorando. Se ficar mais 6 anos, ele vai soltar o rojão. Olha lá. Uma coisa, outra coisa. Pera um pouquinho. Vocês querem o quê? O meu lado torcedor? O torcedor que o Corinthians fique 20 anos sem ganhar
nada. Agora, o meu lado jornalístico, avaliado, e Eu acho que eles não têm principalmente que querer nada. respeitoso ao Corinthians... Jornalista tem 6 porque eu devo praticamente a minha carreira ao Corinthians. Não é nada, eles pagavam o seu salário? Não, mas eu apareci pro jornalismo pelo Corinthians. porque você Se botava tivesse você no outro pra lugar, cobrar. te mandava você cobrir o Palmeiras e ia ser Era a São mesma Paulo. coisa. Como São cobriu o Paulo, Palmeiras, São como eu cobri Paulo. o São Paulo, mas a projeção... Papo furado. Não foi não é papo furado, não. Eu tô falando muito sério. Ei, isso. Flavinho. Eu falo bastante, não vai zoar. cascata. Eu tô falando isso não é cascata, eu tô falando sério. Entendeu? Se tem um time no mundo que eu respeito pelo tamanho que é e pela rivalidade, é o Corinthians. Esse é o time que eu respeito. Deixa eu te cumprimentar. Tá? Esse é o time que eu respeito. Você Agora... é um mito, Facincani. Você está me convencendo de que Eu tô realmente falando é isso. sério isso. Eu sei. Eu juro por Deus. Sério, dando risada nesse Não, aqui. eu falei. eu vou, Ah, vou vai, dar, tá bom, Henrique, vou vai. dar risada. Você tá sorrindo Tá com bom, os olhos, como cara. torcedor, Eu tá conheço bom. com você. os olhos. Eu te conheço há 20 Tá bom, anos. olha Você a tá expressão sorrindo aqui, facial ó. dele, Tá bom, dá uma olhada. vamos lá. Vocês querem que eu fale como torcedor? Vamos seguir o jogo. Vocês acreditam no que vocês quiserem. Que Agora, conversa, vai. jornalisticamente falando, o que é o que me interessa aqui no programa com a marca Placar, e falando daquilo que eu tenho como respeito ao futebol de história, o Corinthians é o time que eu mais respeito. Em termos de gigantismo, em termos de importância aqui no Brasil, é o clube para mim mais popular. Desculpa o Flamengo, mas para mim é o Corinthians. Tá bom? É o Corinthians, é a torcida que mais fervorosa, que é mais apaixonada. Aliás, em cima disso, semana passada, saiu uma pesquisa, até o pessoal do Placar Aberto comentou sobre ela, da Infomoney, né? O Flamengo apareceu nessa pesquisa com 24,5% dos torcedores no Brasil. O Corinthians com 19,7%. A diferença é muito pequena. É pequeno. É pequena. E outra coisa. O Flamengo vive hoje um dos maiores momentos da sua história. Se compara àquele momento da época do Zico. É maior do Tá. que da época do Zico? Tinha o Zico, tá? Tinha o Zico e o Campeonato Brasileiro era... a Libertadores ainda não era, entendeu? Começava a ser... Enfim, digamos que se equivale. O Flamengo não consegue crescer nesse momento, apesar de todas as conquistas dele. E o Corinthians, numa fila, como ele acabou de falar, de 6 anos sem ganhar título... Se mantém aqui, ó. Se mantém e tá chegando no Corinthians. E como na fila dele, maior de todas, o Corinthians sempre teve torcida crescendo. O Corinthians está chegando no Flamengo, mesmo sem viver um grande momento. É verdade. E é Tá verdade. 6 E outra anos sem coisa, ganhar campeonato. né, o que essa pesquisa também mostrou. Se você somar Palmeiras, São Paulo e Santos, não dá a torcida, do tamanho da torcida do Corinthians. Ou seja, no estado de São Paulo hoje é 50% Corinthians, 50% dividido o resto. Temos quase 45 milhões de pessoas no estado Põe de São 20 para arredondar, para ficar mais fácil a 20. conta. Então tem Tá 20 200 milhões de corintianos só no estado de São Paulo. Não. São Paulo tem 40 milhões de pessoas, não é isso? Então, metade 20 milhões do Corinthians. Ah, você tá falando que metade é corintiano? Metade Corinthians. Sim, metade é Corinthians. No Sim. Rio de Janeiro, Então, vê se 20 milhões, eu estou né? certo na minha conta. Se você somar Palmeiras, São Paulo e Santos, eles não dão o Corinthians. Não dão o Corinthians. Não dá um Corinthians. No Não Rio de dá o Janeiro, Corinthians. nós temos 20 milhões de pessoas. Não, lá a diferença é muito maior. Só que, qual é a vantagem que o Corinthians leva em relação ao Flamengo? O Corinthians tem a grande parte da sua torcida se concentra na região mais rica do Brasil. Então, o poder de consumo do corintiano é muito maior do que o flamenguista. Isso se reflete de que jeito? Nas arrecadações. Então, apesar do Flamengo jogar num estádio para 75 mil pessoas e ter uma média de público maior que a do Corinthians, o faturamento dele é menor. Por quê? Porque o poder aquisitivo da torcida do Flamengo é menor do que a do Corinthians. Então o Corinthians tem condições de colocar o ingresso, ó, 60, 70, 80, média, né? 60, 70. O Flamengo não pode fazer isso. Porque se fizer, não enche o estádio. Não enche o estádio. Então você pega o Campeonato Brasileiro do ano passado. Média de público, Flamengo em primeiro lugar. Joga no Maracanã. Tá? Se o Corinthians tivesse a possibilidade de jogar no Maracanã, lá em Itaquera, pra mim seria a mesma coisa. Pra mim seria a mesma coisa. Eu acho que E aí você pega a média de arrecadação, Palmeiras e Corinthians na frente do Flamengo. Eu acho que tem uma coisa pra mim que não preciso nem ir aos números matemáticos. É só você analisar a proporção do que acontece. É a valorização do produto. O torcedor do Corinthians valoriza o Corinthians. Sim. Na ruim, na boa,
no campeonato mais fraco, no campeonato mais forte. O torcedor do Flamengo esse ano abandonou o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo. No primeiro jogo. Tudo bem. O segundo tinha 60 e pouco. Ok, Mas o que mais me mas chamou a ao atenção... longo do campeonato, Mas o que mais o me chamou a público foi atenção... muito menor. Sim, O sim. Flamengo era pra ser sold out. Isso que eu ia falar. Você tá no melhor momento, com o time que tem, com o Felipe Luiz. Ah, mas tô jogando contra o Madureira. E daí, meu amigo? Vai lá no Mas jogo. em um dos jogos que o Entendeu? Flamengo fez fora do Rio de Janeiro, caiu aquele mito de que ele lota todos os estádios. É? Teve um dos estádios aí que ele Não, não... foram 3 jogos Ele não no Nordeste. conseguiu lotar. Quando o time principal estava, é bom dizer isso, Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, jogando a torneios, Sim. se preparando lá. Mas é o Mas é Flamengo. o Flamengo, cara. Flamengo. É o uniforme do Flamengo. Ele jogou para 3 mil pessoas no Nordeste. 3 mil pessoas. Entendeu? Tudo bem que o ingresso não estava tão barato, mas enfim. Mas ok, né? mas é a chance de você ver tal. Mas não se justifica. Deixa eu dar um pitaquinho rápido Não de se dinheiro. Porque que é sabe importante... Quantos jogos seguidos o Corinthians tem isso. mais de 40 mil pessoas? Ah, tá. Quase 30. Tava com 28 até outro Tá, dia. quase e deve 30, tá- quase um ano E já vai com ter, mais... vai ter Teve direto. todos os tipos de jogos nesse período, hein? Jogos. Sim. Não, jogou teve com jogo Mirassol, ruim, Com time Corinthians reserva, teve jogo sem estar ruim, com reserva. pá, com o time já eliminado. Campeonato não. Brasileiro, Campeonato Só uma Paulista, informação Sul-Americana. importante. Teve um jogo do Corinthians aí com 48 mil pessoas. A renda foi de 3 e uns quebrados. Não chegou a 4. E teve um jogo do Palmeiras com 10 mil a menos que ultrapassou os 4. É, porque o ticket médio do Palmeiras é mais É caro. muito caro O ticket médio do Palmeiras é o mais caro do Olha Brasil. só que coisa louca. Então, quer dizer, o Palmeiras com 38 mil pessoas, o Corinthians com 48 mil. Com 10 mil a menos, num desses jogos, eu não vou lembrar qual, tá? Tinha anotado, perdi a anotação. O Palmeiras fez uma renda de 800 mil reais A mais. do que o Corinthians por causa Final do do ticket Campeonato médio. Paulista, acho que bateu mais de 5 milhões do Palmeiras agora, 5 milhões e meio. Outra coisa que eu estava... toda vez que eu vejo essa menina, desculpa, eu não sei se ela é casada, eu acho ela tão bonita, velho. Toda vez que me chama a atenção. Essa torcedora do Palmeiras, que ela põe a mão no... Olha lá, essa daí, ó. Eu acho ela muito bonita, cara. Toda vez me chama a atenção. Outra coisa. A gente tá falando... Posso minha fazer prima. observação? Você pode o que você É a prima do Flávio minha Gomes. A gente pode ter Ué, mas parabéns a ela. É minha pode ter prima uma e reação, é... Eu tô achando engraçado. Pô. E é Mas ela é freira. bonita, gente. E falou Nossa. que é prima e freira. Você concorda comigo? Ela é muito bonita, Eu achei cara. que você foi super elegante. Ó, não sei se ela é casada ou não, mas ela é muito linda. Ela é linda. É um elogio pra ela. O E marido um parabéns. dela pode ter 3 metros E de um altura. parabéns ao marido dela, entendeu? Parabéns, ela é linda. Bom, o que eu quero falar é o seguinte. Dito isto, Dito isso, A respeito do campeonato regional, estadual. Quantas datas a FIFA engole do calendário durante o ano? nossa. Então o problema não é o campeonato regional. O problema é a FIFA. Por exemplo, nessa data FIFA de agora, ela comeu 2 datas. Quantas datas FIFA nós vamos ter até o final do ano? Eu acho que comeu mais. Comeu Não. 3 datas. Teve domingo, Palmeiras e Corinthians. Quarta, domingo e essa quarta. 3 datas. É, praticamente. Não, Pegou o meio da não. semana. Não, jogou, quarta, domingo e essa quarta vai ter. Essa quarta vai A ter quinta, jogo. né? Então são 2 datas. Vamos fazer a conta certa. 2 datas. Você tem quantas datas FIFA por ano aí? no nesse ano, caso você da sabe? eliminatória esse ano, para as seleções sul-americanas, são 3 datas, mas tem as outras datas FIFA que os caras podem usar para amistosos, entendeu? Porque são 5, Vai 6 comer datas umas FIFA. 6 datas FIFA Então, aí. você tá comendo aí, brincando, 12 rodadas. Aí o problema não é o estadual. Não. O problema são essas datas FIFA. Vocês que estão chegando ao programa, não deram o like ainda, não se inscreveram no canal, façam-no agora. Tô dando meu like aqui Inscrição, bababá, like. Temos alguns superchats aí que eu vou ler um aqui de $9, libras, sei lá o quê, como o dinheiro é grande. Vamos aqui registrar a opinião do povo brasileiro que está escrevendo pra gente aqui. Pode botar aí, por favor, Joãozinho, os 2 ou 3 superchats para estimular o resto das pessoas a colocarem também. O Marcinho na cama, é isso? Isso aí parece sacanagem. Dito isso, Corinthians deve 2 bi e não vai pro Mundial. Mentira. Não deve 2 bi, não. Deve mais. Deve 2,4. Já que vai falar, fala Mas certo. o que tem a ver o cu com a calça? Ô, Não tô entendendo nada. o nosso amigo aí, o Por maior isso que eu de te falei, todos, é sem bom começar a discussão. falar inglês. O português, os caras não entendem. Então é isso aí, tem que começar a falar inglês. É verdade que a regra dos 8 segundos do goleiro já vale para esse jogo da final do Paulista? Já estava valendo no final de Olha semana. lá, é o Duque Ellington, cara. 8 segundos?
Há um acordo de cavaleiros de goleiros e juízes há muito tempo, que é o 1000, 1001, 1002, São 6 1003, entendeu? Para dar 6. Tá. Então agora tem 8 segundos. Mas não Agora quem é vai ainda cronometrar a isso, história Abreu. de virar escanteio, né? É isso que eu tô falando. Porque vai ter uma... Estão querendo Sim, fazer esse não, teste. se você Se o coloca cara essa regra, passa tem que do virar tempo, escanteio. passa do tempo, escanteio pro outro time. Você viu o avatar dele? É o Duke Ellington, cara. Duke Ellington. Grande Duque Ellington. Agora, o Duque, Grande deixa eu dizer Duque. uma coisa. Quem é que vai cronometrar isso daí, entendeu? Isso Quem é que vai ter culhão pra marcar isso? Quem que vai ter? O árbitro. Ué, ele que tá ter. lá pra isso. A função Regra é dele é regra. essa. Tá lá na Exatamente. regra e cumpre regra. Detalhe, num desses últimos jogos aí, a gente cronometrou. Deu 12 segundos Ah, para não, reposição tá. do Contreras Nossa. no jogo do Barcelona com o Corinthians. O que ele faria nessa situação? Nossa senhora, daria Certo aí. 2 escanteios ao Corinthians. Walter Ribeiro, boa tarde, amigos. Como diria o filósofo, Já atualizou pro segundo. o homem nasce bom. A data FIFA O corrompe, muito bom. muito bom. Quem disse isso daí? O homem filósofo. nasce bom, a sociedade o corrompe. Foi o filósofo. Sim, qual deles? Qual deles? São vários. É um daqueles que filosofavam. Quem? Mas dê nomes. Estudou muito filosofia. Rousseau. Qual? Jean-Jacques Rousseau? Rousseau. Rousseau, E, que se não na for verdade, Flavinho, é russo. era russo, né? Era russo, Era russo. mas morava na França, Morava todo mundo na- chamava ele de Rousseau. O Rousseau lá. Vamos lá, mais um. E qual o nome original dele? Russo. Jean-Jacques. Putin, Stalin, Rousseau. Juan, e aí o último ganhou $9,99. Vocês sempre tentando diminuir o Flamengo, tá vendo? Assim, Ninguém pra fez você. isso aqui. E tentando de alguma forma igualar o Corinthians. Faz 9 anos que o Flamengo. Que o Fla em. E o resto eu não entendi. Juan. O Flamengo tem 6,4%, deve ser isso. 6,4 percentuais a mais do que o do Corinthians. Fiel, semana de decisão aí pro nosso Coringão. E aí, já deixa aí nos comentários o palpite para essa partida. O que você acha? O Timão vai levantar essa taça? Depois de 6 anos, a gente pode levantar mais um título aí, voltar a conquistar títulos. E vai ser muito importante a ajuda da Fiel, a força da Fiel lá na Neoquímica Arena. Porque a gente sabe que o Palmeiras é um bom time, vai vir para cima. Mas você vê aí que os palmeirenses estão se rendendo ao nosso Coringão. O Corinthians vai vir forte, se manter a postura que foi no primeiro jogo, jogar com raça, com inteligência, entendendo o que é a partida, e ainda mais com a força da Fiel empurrando. A gente tem tudo para levantar essa taça aí. Memphis Depay, que chega hoje, né? Eu acho que já chegou, já deve estar junto com o elenco ali, já vai se preparar, né, ter os treinamentos aí durante a semana para até quinta-feira eles estarem prontos. E os outros jogadores, Carrillo, Martinez, Romero, Félix Torres, todos eles ali devem voltar bem perto ali da partida, né, um dia antes. O Corinthians está tentando fazer uma parceria aí com o Palmeiras para poder fretar um avião e trazer os jogadores para a finalíssima na quinta-feira. E a gente não deve ter nenhuma surpresa. Provavelmente vai ser o mesmo time que atuou no primeiro jogo. A gente está com uma zaga consolidada finalmente, né? A zaga vem vindo bem junto com o Félix Torres e Gustavo Henrique. E aquele trio de volantes ali não deve ter nenhuma surpresa. Carrillo, Martinez e Ranielen devem ser os titulares. A única novidade que a gente pode ter no time é a volta de Rodrigo Garro no lugar do Romero. Rodrigo Garro aí que está aproveitando essa data FIFA para se recuperar. A comissão técnica ali, o departamento médico do Coringão está fazendo tudo para deixar ele 100% para que ele esteja na partida contra o Palmeiras. Ele foi poupado na partida anterior mais pelo gramado sintético, porque era um risco muito mais grave, né, mais perigoso, para que ele prejudicasse ainda mais o joelho dele, que ele vem tendo problemas aí desde o início da temporada. Então a gente vai ter ali na frente provavelmente Memphis Depay e Yuri Alberto, então basicamente o mesmo time que atuou no primeiro jogo. Qualquer novidade a gente vai trazer aqui no canal, então já se inscreva aí você que não é inscrito, porque a gente está perto de bater os 20 mil inscritos e vamos ter sorteio de camisa e eu quero muito que você participe para concorrer aí, ser um dos ganhadores. Você vai poder escolher o modelo da camisa, vai poder escolher o tamanho e vai receber direto na sua casa aí via correios, então vai ser bem legal. A gente vai postar a foto dos ganhadores aqui no canal e a gente tem a ideia de fazer isso a cada 5 mil inscritos, então a gente vai bater 20 mil. Quando bater 25 mil inscritos, a gente tem o interesse aí de fazer mais sorteio de 3 camisas e a cada 5 mil inscritos a gente comemorar junto aqui no canal essa comunidade que só vem crescendo. Então já se inscreve, deixa o like aí se você gostou do vídeo de hoje, é o próximo vídeo e já deixa o palpite aí. Corinthians 1-0 e a gente levanta esse título. Vai Corinthians, até o próximo vídeo, valeu!